O palestrante Milton Jonas Monteiro, academicamente, é formado em administração de empresas pela Universidade de Brasília, é mestre e doutor em gestão e logística e também cursou a formação de diplomacia já desde 2006, é radicado ou vive no Brasil. É professor de quadro da Universidade Federal de Tocantins e é coordenador do Centro de Estudos de Organizações, Centro de Estudos Organizacionais, Instituições Democráticas de Liberdade Religiosa nos países lusófonos, conhecido por CEOLIR. É autor de várias publicações científicas em várias revistas, em anais de congressos brasileiros e internacionais. No campo social da Igreja e do voluntariado, tem trabalhado com diversos projetos e causas como, por exemplo, escolas bíblicas, criacionismo e liberdade religiosa. Milton Jonas é colaborador também da Sociedade Criacionista Brasileira, do qual é membro fundador também do Observatório da Liberdade Religiosa OLIR Brasil. E co-administra o grupo de cientistas adventistas no Brasil. Para Cabo Verde, Milton tem articulado projetos e iniciativas como Missão Cabo Verde, MCV, e instiga hoje, juntos aos jovens adventistas, a criação da Associação Cabo-Verdiana de Liberdade Religiosa, ACELIR, Sociedade Criacionista Cabo-Verdiana, SCV, a Associação dos Universitários e Secundaristas Cabo-Verdianos, AUCV, a Associação dos Profissionais Empreendedores Adventistas de Cabo Verde, ou sigla APEA-CV, que é um dos objetivos deste congresso hoje, nessa tarde. Também, recentemente, assumiu a diretoria de assistência jurídica da Liga Adventista de Solidariedade, LAS. O nosso irmão Milton Jonas também representa a Rede Maranata de Cabo Verde no Brasil. Escreve para jornais e cria conteúdos, vídeos diversos para páginas e canais que administra com o nome de CV7. É casado e tem um filho. Agora passamos a palavra de momento para o nosso palestrante Milton Jonas Monteiro. Obrigado, Crisolito, pela apresentação. Para que tomar mais tempo, os slides que põe a palestra. Então, agradeço pastor Rubem, que acredita, em grande medida, explora coisas que está também continua a falar nesse momento. Eu só estou em minha apresentação. Bom, Adventista e empreendedorismo, que ele é uma temática que não pode fazer um curso só sobre aquelas duas palavrinhas ali. Como liga Adventista e empreendedorismo? Como não está num evento que tem 30 minutos, máximo 40, 45 minutos, você também corre conosco a respeito de que temática é ali. A hora que não fala de empreendedorismo, não se está falando, o que o Rubem falou, algo extremamente espiritual. Mas, para começar a minha palestra, eu queria contar a história em que se de Boab, alguém está contando a história ali na igreja, de um homem lá de Casalata que estava um dia lá na praia. Para quem é que é adventista na Santiago, mora na praia, sabe uma igreja adventista, a sede, igreja de praia, fica num lugar estratégico na avenida principal do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, não sabe, de vez em quando, aparecem algumas pessoas que estão na rua à procura de alguma migalha. Então, aquele homem ali, que também tinha muito dinheiro, mas aquele dia estava bem de dinheiro. Era sabe, na época de Natal, e ele vai trocar dinheiro lá na praia, então, coisa saiu grossa naquele dia, porque recebe uns ajudas de família lá de Merca, então o cheiro de maleta estava forte. Acontece que depois que o homem vai pegar o autocarro lá perto de igreja, na parada,
vê um jovem que estava na rua pedir dinheiro. E aquele homem, por ser adventista, abre carteira, joga dinheiro para dar alguma coisa. Só que, para surpresa daquele jovem, homem que tinha um paca de dinheiro, paca de milho escuro, tinha 100 escuro que ele tinha ali outras moedas daquele rapazinho. Não sei se Bolta ficava feliz se alguém dava apenas 100 escuros, se ele tinha batido o dinheiro, né? Então, mas o rapazinho, para surpresa de que o senhor fica contente, ele agradece, ele vai feliz com ser sem escuro, para curtir a época festiva, a época natalina. E assim foi, naquela semana de Natal, para um senhor que tinha, digamos assim, naquele momento, dinheiro, e para um jovem cabo-verdiano, que não sabe uma situação de pessoas que é fácil no nosso país, que está a pedir dinheiro com alguém que está a trocar dinheiro. Agora, uma coisa importante na história de aquele homem é que depois, para o Ano Novo, ser um bem de merca, traz o dinheiro e ele vai trocar dinheiro no mesmo lugar. Agora, nesse momento, nessa ocasião ali, o processo foi inverso. Ele olha aquele rapazinho de novo, aquele rapazinho sempre ficava à porta da igreja adventista. E quando ele olha, e antes, quando ele chega, que ele chega ao autocarro, ele olhava ele, pega comida lá perto de mercado. Aí ele fica triste. Por isso, quando ele vem, que ele troca dinheiro, ele na porta da igreja, em vez de ele fala com o moço, ele traz milho escuro, ele vai na moça da moça milho escuro. E para surpresa daquele senhor, jovem, fica todo dentro de olho. Porque o dinheiro na mão, jovem quer tomar aquele dinheiro. Talvez a coisa mais importante naquela história ali, e que vou poder perguntar nesse momento ali, que é intrigante, é para onde que aquele rapaz que toma aquele milho escuro, se na semana passada ele toma sem escuro. Que ali, se puder resumir a palestra, antes mesmo de começar, então resumir com o que ele pergunta ali. Por que um jovem que toma sem escudo, alguém vem dar milho escudo só para estender a mão e que tomar? Eu acho que no final não merece uma resposta e por isso que começa essa reflexão dessa forma ali que a respeito desse tema adventista e empreendedorismo. Guarda que ele pergunta ali que no final muita volta é para ele. Quando não fala de empreendedorismo voltado para nosso público adventista, não quer trabalhar esse tema ali na perspectiva de mitos. O que não fala de mito não tem verdade e não tem falsidade. Não tem, se não puder falar hoje no mundo que nós estamos vivendo, não tem fake, né? Então, o que é fake e o que é verdade na relação entre adventista e empreendedorismo. Primeiro mito é mito que a gente chama de sagrado e profano. Como que você enxerga a vida cristã e como você enxerga a vida no dia a dia, ou seja, a vida secular. Tio de nós não pode chamar uma separação entre o que é sagrado e o que é profano, ou seja, púlpito é sagrado, mas alguém que está lá no laboratório, da pesquisa, por exemplo, vacina para Covid, que ele é sagrado. Ou seja, há uma separação. Bom, biblicamente é um mito. Nunca pode fazer separação entre sagrado e profano. Naquela perspectiva ali que você está falando. Porque para Deus é um Deus tanto de altar, de púlpito, como um Deus de laboratório. Então, Deus está comigo nesse momento porque você está ministra essa palavra. Mas ele também está com pessoas que estão lá no laboratório da busca vacina para Covid. E quem vão que a Bíblia está falando uma natureza, está explana, está escancarando a obra de Deus. E Ellen White está falando, primeiro livro de criança é natureza, antes mesmo de Bíblia. Por isso que criança, desde o início, tem que largar como ovelhinha, segundo Ellen White, ele corre, ele pode aprender a respeito de Deus. A nós é chamado para contemplar a natureza, porque no momento que não contempla a natureza, não tem enxerga Deus. Ou seja, ciência e religião, que era outra temática que não podia falar, numa outra ocasião, que está separado de religião. Não há uma separação entre fé e razão. Que as duas coisas lá estão juntas, porque Deus, que é Deus de intelecto, Deus que é Deus de corpo, Deus que é Deus de mente. Por isso, nós adventistas não temos uma abordagem holística de vida. Nunca te separa mente de corpo. Aquela coisa é tudo junto. Saúde
mental e espiritual em uma coisa só. Então, a hora que não fala de empreendedorismo, a primeira coisa que não tem que quebrar, para não poder compreender melhor essa relação, é que cá tem uma separação entre a esfera secular e a esfera espiritual. Ser empreendedor pode ser olhado como algo secular, mas obrigado, pastor Rubem, por essa contribuição. Não. Linguagem que a Bíblia utiliza é de empreendedorismo. Está, por exemplo, aquele livrinho ali, História de Dinheiro na Bíblia. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, é dinheiro. E Jesus fala a respeito de dinheiro. Ou seja, empreendedorismo é algo que está distante de nós, adventistas. Há uma relação muito embrionária, uma relação muito próxima. Porque cá tem separação de sagrado e profano para Deus. Deus está em todo lugar. Tudo tem interesse para Deus. Deus está preocupado com o avanço de obra na Cabo Verde, mas é Deus que se segura que os 4 ventos, 6 anjos, para que guerra que acaba de vez com esse mundo. Ou seja, Deus está na ONU. Deus está com governos, mesmo que não tem, em alguns lugares, governantes, líderes corruptos. Por isso que a Bíblia está incentivando para não orar para nós governantes. Porque Deus está trabalhando com pessoas. Deus está com o ateu, está trabalhando, está buscando ateu constantemente. Ou seja, resumindo esse primeiro mito, não há uma separação entre sagrado e profano para Deus. Segundo mito é aquele mito que não pode chamar de aqui e o porvir. Por exemplo, na Lucas, quando fariseus perguntam a Jesus a respeito, olha só, indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Ou seja, o que os fariseus queriam saber era quando que o reino de Deus vinha. E nós, como adventistas, não tem esse reino de Deus que nos aguarda como algo essencial de nossa mensagem. Nos aguarda, não tem uma expectativa muito forte com relação ao reino de Deus. Mas hoje a resposta de Jesus, que também é a resposta que nos deve refletir quando contextualiza nossa missão na Cabo Verde. Jesus falou assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus era reino de Deus. Por isso que Jesus falou na João 6,47. Quem crê tem a vida eterna. Então, se bobo te acredita, já tem vida eterna, ou seja, reino de Deus já chega na boa. E Romanos 14,17 fala, porque o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem paz, você tem alegria no Espírito Santo, então você vive o reino de Deus. Ou seja, reino de Deus é uma coisa que está lá. É naquele sentido que Ellen White fala, a vida na terra é o princípio da vida no céu. Então, se você tem reino de Deus dentro de você, céu é aqui, como Arautos do Rei canta. Então, nunca pode separar que não tem uma vida gosta ali e não tem que abandonar essa vida, ou seja, nunca pode aproveitar essa vida. Sim, aproveita a vida. Nós, adventistas, é um povo que está aproveita a vida. Por isso que nunca está usando droga, por isso que nunca está usando nossa vida de qualquer forma, nunca come qualquer coisa. Então, nós sim é um povo que está goza a vida, porque o reino de Deus já chega na nós, céu já chega na nós. Não está fazendo diferente do mundo, mas é um mito se a sociedade está olhando como um povo que está curte vida. A vida na terra é o princípio da vida no céu. Então, nunca mais se espera algo que está por vir. Já chega na nós. Isso quer dizer que é um mito quando pessoas fazem separação entre vida ali na terra e uma vida melhor lá no céu. Claro que, por mais direito que nós vivemos ali nesse mundo, sempre não tem desafio. Mas, de perspectiva espiritual, já não começa a viver vida ali, de céu, ali na terra. E que é mito que não te chama de iminência, que é o mito de que Jesus está bem. Parábola que Rubem utiliza, a parábola de talento, que está na Mateus 25, depois confirma na casa, lê com mais calmo. Mateus fala o seguinte, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos. Jesus é aquele homem que vai, Micubono é nós é aquele servo que fica. E lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E Lucas
19, Lucas está chamando de parábola das minas. E na Lucas ali não está a contexto, porque Mateus está descreve, mas Mateus está fala contexto que parábola foi contada. Lucas então falou o seguinte, Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele é Jesus que fala para pessoas que se atobiam. Aí agora Lucas introduz a parábola de 10 minas. Ouvindo estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Então, onde que Jesus estava perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, o contexto, o lugar era perto de Jerusalém, lugar sagrado para judeus. E coisa que tem introduz parábola ali de acordo com Lucas é que gente está tachaba, mas o reino de Deus estava próximo de manifestar, ou seja, de manifestar-se imediatamente. Então, ali no Toja, no momento, o contexto que Jesus usa a parábola é de fato de iminência, de breve volta de Cristo. Por isso é da parábola. É justamente porque Jesus está bem logo que Jesus crê que servos utiliza recursos que ele deixa. Por isso que ele não é, utilizando Lucas 19, 13, ele falou o seguinte, talvez falte apenas alguns anos para que termine a história da nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Se hoje as falavam nunca morre amanhã, hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Presta atenção naquele texto, Ellen White continua a falar. Alguns poderão dizer, algum adventista, algum irmão poderia falar o seguinte, se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, sanatórios e fábricas de alimentos? Hoje é coisa que Ellen White está falando. Também, Ellen White está falando de empreendedores, Ellen White está falando de perspectiva de igreja. Igreja tem que estabelecer escola, igreja tem que estabelecer hospital, sanatórios, igreja tem que estabelecer fábrica de alimentos. E alguém está perguntando, então, se Jesus está bem, por que fazer tudo aquilo ali? Ainda Ellen White fala, que necessidade há dos nossos jovens aprender ofícios, fazem um curso, estuda? A Ellen White responde que os irmãos, a perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência, à preguiça. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. E mais aquilo que fala, é justamente porque Jesus está bem que nós não temos que trabalhar. É justamente porque Jesus está bem que nós temos que estabelecer um empreendedorismo muito forte na sociedade cabo-verdiana para que não pode contribuir com missão, para que não pode contribuir com o nosso governo, para que não pode contribuir com a nossa sociedade. E para que não pode contribuir com pessoas que estão passando na necessidade nos meios. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Não tem que estudar a Bíblia, não tem que orar, sim, mas junto com a palavra oração tem ação. Por isso que ele não vai falar, mas não negligenciar os deveres atuais. Não é vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num desvaneio religioso. O que é desvaneio religioso? É uma pessoa, por exemplo, que se preocupa só com questões espirituais. É uma pessoa que crê, por exemplo, que quer fazer teologia, mas se lá tem uma oportunidade de estuda, de empreende, por exemplo, que fala, não, espiritualidade é mais importante. Espiritualidade, claro que é mais importante, mas espiritualidade sozinho é um mito, que existe. Porque aquela mesma espiritualidade, aquela mesma Bíblia que está falando de dever de que negligencia vida do dia a dia. Então, tudo tem sua importância no seu devido lugar. Então, empreende, meu amigo. Jovem, que você está escutando, empreende-se que capacidade, que talento que Deus dá. É justamente por causa de essa eminência que Deus está te chamando para ser um empreendedor. Segundo mito, seria aquele mito de que riqueza é de diabo. Por exemplo, na Bíblia, na Salmista está falando, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A obra de Deus tem sabedoria.
a terra está cheia das tuas riquezas. Ou seja, a linguagem, Mário, que o pastor Rubem está falando, é uma linguagem empreendedora. Terra está cheia de riqueza de Deus. Ageu 2:8, Bucon Chicatesco está falando, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Provérbios, Salmos 69, Salmo 5, 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, salmista ora, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Constantemente, salmista apela a Deus para a riqueza de sua misericórdia. Responde-me, Senhor, pela riqueza da tua graça. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, a linguagem bíblica é uma linguagem empreendedora, uma linguagem de riqueza. E obviamente, quando você fala de riqueza, não você fala apenas de dinheiro. Por isso que nós estudo é um empreendedor. Nós não conhecemos que o texto ele não é que está falando. Tudo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Se poder fazer um paralelo, então falava, tudo adventista nasce no reino de Deus como empreendedor, porque nós foi chamado para empreender, porque antes mesmo de ser chamado para empreender, Deus dotando de riquezas, que dons espirituais. Por isso que Provérbios fala, a recompensa da humildade, o temor do Senhor são riquezas. Deus dá recompensa. Tudo que é fruto do Espírito lá na Gálatas, que é riqueza que Deus dá para cada um de nós. Então, riqueza no nosso congresso ali, a abordagem que você utiliza é uma abordagem apenas financeira. É uma abordagem muito mais ampla. Você sabe, uma pessoa que é bonita, que é simpática, é uma pessoa rica, é Deus que abençoa, que ele é um dom, que ele é um talento. A Bíblia não condena o rico, ainda continua no Haiti, porque é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Pouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo contrário, as Escrituras diz que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. E essa capacidade é um precioso talento, uma vez que seja consagrado a Deus e empregada no avanço da sua causa. Então, Deus que está condenando rico, para morrer, ele é rico, não. Pelo contrário, é Deus que está dando gana, vontade de empreender. É o amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. Como diz a primeira carta ao Timóteo 6:10. O dinheiro em si, continua no Haiti, é um dom de Deus aos homens para ser usado com fidelidade em seu serviço. Não tem exemplo de homens como Abraão, que Deus abençoa. A Bíblia está falando, né? Deus abençoou Abraão e o tornou rico em gado, prata e ouro. Não tem Salomão, não tem Davi, não tem Josafá, não tem Ezequiel. Pessoas extremamente ricas. Quem é mais que pode ser um exemplo de empreendedorismo para nós adventistas, a não ser Jacó, que sai de um contexto muito conturbado, ele empreende. Ou seja, Deus tem para nós homens que foram empreendedores. Aqui, Crônicas, por exemplo, está falando, morreu em boa velhice, cheios de vida, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Deus dá para Davi o quê? Riqueza e glória, reputação, poder, influência. Tudo que ele foi Deus que dá para Davi. 1 de Reis 3:13. Também lhe dou o que você não me pediu. Falando de Salomão. Tanto riqueza como glória. Tudo que ele Deus dá para Salomão. Excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Ellen White fala, desejo de acumular riqueza. De novo, presta atenção na palavra. Desejo, na bom crioulo, gana de acumular riqueza, de ser rico é um sentimento inato de toda a natureza. Ou seja, todo ser humano tem vontade de acumular, de adquirir, que ele é um sentimento inato. Nela implantada pelo nosso Pai Celestial. Então, se você empreende, tem vontade de empreender, é uma coisa que vem de diabo, não. É uma coisa que Deus dá, é um desejo que Deus dá. Claro, tem que ser para fins nobres, senão está ser uma maldição na vida. A Bíblia não condena o gênio. No começo da nossa programação, com uma peça musical com interpretação de nosso pastor, que a propósito é um jovem que tem múltiplos talentos, que é um jovem muito rico, é formado na teologia, é faz mestrado e um músico.
E esta terá ser contribuição para nós na Cabo Verde, na área de música. Não hoje com brilhantismo, ele toca aquele hino. Ou seja, é um gênio, arte de toca. Não pode ser um artista plástico na Cabo Verde, claro. Não pode usar boa arte. Não pode empreender e usar boa arte para causa de Deus. Pois eles procedem da sabedoria de Deus. É tudo Deus que te dá. Tudo que não tem, tudo que há de bom no homem, vem de Deus. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de silício, ou privando-la de tudo o que proporcione conforto, gosto ou conveniência. Adventista é um povo que tem bom gosto. Quem é que tem possibilidade, tem conforto, tem um bênção de Deus, aproveita para dividir aquele conforto com o outro, porque não sabe, mas nem todo mundo tem. Mas isso não quer dizer, porque alguém tem um conforto, tem condições de ter uma vida melhor que mim, por exemplo, que estou olhando e falando, não. Então, humildade, gosta, é o quê? É que estuda mais. Se tem possibilidade de comprar um carro porque está recebeu melhor, não, que está comprar. Ou seja, quem é que é humilde, quem é que tem escola, quem é que é coitado, que é pobre, que está pedindo esmola, aquela que é humildade. Não, irmãos. Nunca se fala de um Deus bíblico. Deus bíblico que crê para ninguém, na verdade, ser ignorante. Deus que crê ninguém que ser filho sofre. Deus que crê que nenhum de ser filho passa para necessidade. Se não tem miséria no mundo, se não tem pessoas que querem ter um mínimo dignamente para sobreviver, é por causa de nós políticos, é por causa de nós mesmos que é egoísta, é por causa do sistema que não tem, é por causa de uma série de coisas, mas tudo fruto de maldade, de mazelas, de homem, de condições desse mundo, mas não por causa de Deus. Por isso que Deus constantemente está de pessoas para empreender sim, para melhorar a sua vida, mas também para melhorar a vida de outras pessoas. Mesmo que ele tenha um outro mundo a dano, ele crê que esse mundo ali seja de melhor forma possível até que ele volta. Ou seja, é um mito separa a última riqueza bem de Deus. Outro mito é o que não faz separação de dom. Se alguém está falando que tem dom, certo? Mas não olha na parábola, mas Deus dá todo mundo dom. Na verdade, um talento, você vê quanto que era um talento naquela época? Era 600 mil ciclos. Se traduzir hoje, converter em moeda de hoje, aquele que recebe só um talento que esconder, você sabe quanto que ele tinha de salário? É um denário que era salário naquela época de pessoas. Um talento naquela época era 20 anos de trabalho. Ou seja, mesmo que você está falando, ele tem dom, ele tem 20 anos de salário de trabalho. Então, na parábola, aquele que recebe um, recebe tchau. A todos, diz Ellen White, tanto aos importantes como os humildes, ricos e pobres, tem um mestre conferido talentos, a uns mais, a outros menos, segundo a sua variada capacidade. Deus faz maná cair de céu que ele nunca te duvida. Ele faz durante 40 anos. Se Deus quer fazer, chove dinheiro na nossa igreja. Se Deus quer fazer, chove dinheiro na bolsa, ele está fazendo. Mas, quanto vezes que Jesus multiplica pães? Quando ele uma pessoa está interessada apenas em multiplicação de pães, bem que parece que o que Jesus faz. Bugatatia na Bíblia, uma terceira multiplicação de pães, não. Então, milagres que Jesus está fazendo, algo sobrenatural que Jesus está fazendo com propósito. Mas ali na Bíblia, na parábola que Mateus escreve, flama Deus e Espírito Santo que terá dom, ele está de acordo com variada capacidade. É de acordo com a nossa capacidade que Deus terá no dom. Nunca pode esperar, por exemplo, uma pessoa que tem escola, que quer saber ler, por exemplo, mas Deus está vai impor pelo governo um país que existe, meus irmãos. Deus pode fazer aquilo, não te acredita, mas Deus pode fazer, ele tem poder de fazer qualquer coisa. Mas Deus é com Deus ilógico. Não sei de ouvir daquela pessoa que está falando assim, é possível Deus fazer uma pedra? O que você pode carregar? Se o ateu tenta colocar numa parede com aquele texto, com aquela questão ali, com aquele dilema ali. Se Deus é poderoso, então ele está fazendo coisa que ele crê, a ponto de que ele pode carregar. E se ele pode carregar, então é que é Deus, porque é que ele tem poder de carregar. Ou seja, não há lógica nisso. Que ele é algo ilógico. É lógica, frabo, cara, que tiro de cor azul? Não. Então tem coisa que é ilógico, que Deus está fazendo. Então, coisa que Deus crê com nós hoje, ele está dando capacidade, mas está dando dons, mas de acordo com capacidade. Se uma pessoa começa a usar dom que Deus dá, Deus está multiplicando, ele está melhorando ele. Mas nunca por espinta te espera que Deus está dando. Se nunca você está fazendo por onde? Ou se nunca você está
faz-nos parte no sentido de deixar que Deus faz na nós. Se vai jovem, por exemplo, crê um pequena, buta hora para Deus dar porque é pequena. Mas, meu amigo, você tem que ir para terreno, você tem que aproximar, você tem que conversa, você tem que mostrar boa proposta, certo? Deus te abençoe, mas o mês te age porque Deus dá, enquanto não está vivo, não tem que usar nossa energia para não multiplica. Nunca por espera um milagre que às vezes é uma forma errada de não enxerga a forma que Deus está trabalha conosco. Nunca pode falar, ficha ódio, Deus, Senhor, crepa em casa com a menina lá, hora que semáforo ficha, por exemplo, se é verde igual ali, então a resposta é não, é que aquele lá, Deus crepa banaliza com quem é a pessoa que está da casa, quais são as boas qualidades, se é uma pessoa filha de Deus para casar com ele. Então tem que usar o intelecto, tem que usar o mente, porque Deus dá bela para usar. Então Deus que está fazendo aquilo que bom pode fazer, certo? Por isso que não tem que trabalhar nossa capacidade para que Deus multiplique a capacidade. Se nunca usa o nosso talento, que o talento está ficando enterrado e não sabe, mas quando o Senhor vem, ele reprova aquele jovem, digamos assim, que enterra aquele talento. Tudo que ele não há de colocar como dons. Dons é que é só cantar, dom é que é só pregar. Olha alguns exemplos de dom que ele não há de colocar. Posses ou riquezas é dom. Quem é que é rico, mas é pobre, nunca tem dinheiro, nunca tem aquele dom lá. Fala, quem é que sabe fala, tem um dom. Influência. Vai influente na sociedade cabo-verdiana. Vai conchedo, influência é um dom. Saúde, opa. Não que alguém pode falar que tem dom, saúde é dom. Capacidade espiritual é um dom. Mental e física, vai um jovem forte. Emagrecer, que é dom, ok? Mas boa e forte é dom que Deus dá. Condição social, propriedade, força, afeto, pessoa simpática. Tudo que ele pode pôr na causa de Deus. É aquele que empreendedorismo, gente. Empreendedorismo é coloca nos dom não apenas recurso para avançar a obra de Deus, para nos benefício, para benefício de humanidade. Outra coisa é que te atrapalha para não compreender às vezes que a relação entre empreendedorismo e adventista é mito de rico que te salva. Jesus fala, na Marcos 10, 23, que é difícil, mas Jesus que fala é impossível. Pelo contrário, quando Jesus fala aquilo, Jesus está fazendo uma advertência para ricos. É difícil, mas não é impossível. É tanto que Jesus fala aquilo para discípulos. Pode dizer que ele não vai te falar. Os que pertencem às classes mais altas. Quem é que é de classes mais altas? É nós políticos na Cabo Verde, é nós empresários na Cabo Verde. Os que pertencem às classes mais altas da sociedade devem ser procurados em todas as partes com terna atenção e com fraternal consideração. Então, nós temos que ter um evangelismo direcionado para classes mais altas. Nunca pode negligenciar esse. Essa classe tem sido muitíssimo negligenciada. Será que coisas que Ellen White escreve na 1800 e pouco está fazendo sentido? Será que não tem estado para negligenciar ricos na Cabo Verde? Os homens de negócios que estão em posição de confiança, homens de grande capacidade inventiva, cientistas e profundo conhecimento científico, professores universitários, homens talentosos, artistas, devem ser dos primeiros a ouvir o chamado do Evangelho. Se tem alguém que tem que ouvir primeiramente o Evangelho, nunca sabe. Mas o Zé Ellen White está falando, devem ser estes homens dos primeiros a ouvir o chamado do Evangelho. Por que Ellen White está falando? É o único primeiro que tem que ser chamado, que tem que ser pregado. Porque é esse que Deus dá talento. Quem é que tem dinheiro, quem é que tem talento, tem menos responsabilidade do que quem é que tem. Então, se não tem um rico na nossa sociedade, se não tem uma pessoa influente, se não tem um cientista, um pastor, um músico, seja lá o que for, de talento que Deus dá, Deus crê para não apresentar as mensagens de salvação, que se esse talento que tem valor, se as influências, se as fama, tudo que tem que tem valor, se é dinheiro, se que aplicar para pessoas que têm talento uma das, que Deus quer aquele mesmo dom, que ainda ouve mensagem de salvação. Então, rico que está distante de salvação, a menos que as crê. Esse tem que ser chamado para avança a obra de Deus. E um exemplo de um rico que faz coisa que ninguém naquele momento que está fazendo, a mãe de Jesus que tinha como sepultava Jesus. Discípulos correm, esta tinha como. Mas a Bíblia está falando de um homem, para não pôr termina, na Mateus 27, 57.
Mateus falou o seguinte. Mateus 27, 57. Caindo à tarde, naquela sexta-feira de morte de Jesus, veio um homem pobre ou rico, naquele momento. Quem é que Jesus me esteve naquele momento ali? Que toda autoridades tinha autoridade sobre o corpo de Jesus. Mas a Bíblia fala, veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Naquele momento, quem é que Jesus me esteve? Na meio dos seus discípulos é que era uma pessoa pobre, mas era uma pessoa rico. Era só José de Arimateia naquele momento que cuidava uma sepultura digna de Jesus. Não sabe? Mas tratamento que as gentes é que era digno. E corpo de Jesus, perna de Jesus que foi quebrado. Jesus em algum momento aceita de Maria, por exemplo, aquele perfume que custava caríssimo. Então o corpo de Jesus me esteve um enterro digno. E quem é que teve condições naquele momento de dar Jesus aquele enterro digno foi José de Arimateia. Ou seja, na Cabo Verde, no mês de José de Arimateia, na Cabo Verde, no mês de Bó, que é empreendedor e que crê, empreende. Porque em algum momento, na obra de Deus, pode ser que só me cubou que ele pode bem conta. Certo? Então, não tem que ter empreendedores na Cabo Verde. E para não terminar, minha reflexão que termina com o texto de Deuteronômio 18, 28, 13, que é muito conhecido no nosso meio adventista, que está para o seguinte: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Vontade de Deus, visão que Deus tem para nós jovens na Cabo Verde, aquele cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. Mas que ali acontece, não tem que obedecer o mandamento de Deus na tua esfera. E um dos mandamentos de Deus, mora que nos colocou hoje nesta tarde ali, é empreende. Usa o talento que Deus está colocado lá de cima e não de baixo, cabeça e não cauda. 3 conselhos, então, para não pôr em serra. Muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco porque pouco empreendem. Mensagem de Ellen White aos jovens, página 192. Se alguém se atacou de pouco, porque pouco ele te empreende. Muitos dos que são classificados, ou seja, pessoas que têm condições de fazer um excelente trabalho, obtêm pouco resultado, porque pouco você te empreende. Ellen White era uma mulher de visão, era uma mulher empreendedora. Hoje a Igreja Adventista é uma denominação que está fazendo mais presença no mundo. Não está presente praticamente em todo o país do mundo. Por quê? Nós começa com uma geração empreendedora. Pessoas que empreendem tudo que eles tinham seus recursos para a obra, mesmo sem condições de fazer tudo, para que hoje não tem evangelho que não tem. Claro que quem é que ama dinheiro, cata farta de dinheiro. Eclesiastes, Salomão está falando. Quem ama o dinheiro jamais fartará do dinheiro. Nós mensagem ali que é para o empreender, para ser rico, para conseguir melhora de vida e para buscar pessoas na Cabo Verde que passa miséria, não. Não tem que fazer diferente. Quem é que está na cúpula de poder, quem é que está lá de riba, como classe alta, que tem possibilidades, tem que olhar para pobre. No mês de nós cabo-verdianos, nós adventistas, temos um olhar mais compassivo, mais filantrópico, mais espiritual, mais social. Nunca pode pensar só na nós, não. Então, a mensagem desta tarde ali é que para o empreende, para o farta de dinheiro, não. Porque quem é que crê farta de dinheiro, jamais é que farta de dinheiro. Você está falando pessoas que Deus dá talento para melhorar a vida, sim, mas para melhorar a vida de cabo-verdianos, para melhorar a obra que não tem que fazer na nova geração no nosso país. Ellen White, por fim, todo homem, seja qual for o seu negócio ou profissão, tudo nós que é profissional, tudo nós que é empreendedor, devem tornar a causa de Deus seu primeiro interesse. Você está falando de empreendedorismo ali, de uma perspectiva, de uma base de interesse de pessoas, de causa de Deus, não apenas de interesses pessoais. Não somente devem empregar seus talentos para o avanço da obra do Senhor, mas também para esse fim, cultivar suas aptidões. Tudo que não está fazendo, tudo que não está fazendo, no sentido de não cultivar nossa aptidão, é para
obra de Deus. Voltando para não terminar minha participação, espero uma castora tempo que as dão para participar desse congresso. Pergunta que não deixava no início. Gostaria de uma história de aquele jovem, aquele senhor lá de Casa Lata? Se puder olhar, vou conversa ali, perguntava, bom, na comentários, por que aquele jovem quer pegar aquele dinheiro? Se ele pega 100, quer pega 1000. Claro que ali foi um caso que acontece. Ele é uma parábola, uma história, mas conclusão, lição que não pode tirar da historinha ali, é que Deus é que aquele Deus, aquele homem de Casa Lata, Deus que tem apenas um paca de milho escudo, tudo pertence a Deus. Quem é que te ofereceu o milho escudo é aquele que te ofereceu o evangelho que te pega. É aquele que te ofereceu aquele talento que te usa. Quem é que se ofereceu o milho escuro nesse tarde ali é aquele que tem tudo na sua mão. É ele que merece tudo honra e glória, de eternidade e eternidade. Você está falando de um Deus que está cabendo na nossa cabeça. E ele está te oferecendo, digamos assim, milho escuro e não sem escudo. Ou seja, Deus tem mais para dar. Será que o testado está pega milho escuro, sem escudo e Deus está com o milho escuro na frente para saber? Meu desejo é que você aceita aquele milho escuro que Deus tem para dar. Que ele tem desejo, que em oração, porque a obra que não tem na Cabo Verde é uma obra que capou de paz essa geração ali. Uma hora que nós pioneiros da grande contributo, nós também não devia esse. Então, não tem novas oportunidades. Cabo Verde ganha independência na 75, com quase por cento de população sem escola. Mas hoje quase 90% de população tem escola. Nós temos um mundo de internet. Então, capacidade, dons, oportunidades que Deus dá para a nossa geração ali é com o objetivo de não fazer um novo resultado para a missão na Cabo Verde. Tanto na igreja quanto na sociedade. Que Deus ajudando, que esse projeto de pano junta a cabeça pode concretizar, que não pode criar uma organização que estimula, que dá cursos, que pode trocar experiência entre si, para que não pode consolidar nos empresariados e para que não pode contribuir com Cabo Verde e com Deus naquela terra. Aquele que era a apresentação, que tinha para nós, da passa palavra para nós, moderador Oscar Crisolito. Oscar, acho que usa mute. Muito obrigado, Milton, pelo brilhantismo, pela clareza da sua explanação. Agora vamos abrir a sessão para perguntas e respostas. Você que está nos assistindo, pode deixar as suas perguntas, ainda há tempo de responder algumas perguntas. O nosso irmão Milton vai responder algumas perguntas. Uma das perguntas que foi feita aqui, acho que o irmão já respondeu, é por que o rapaz não tomou nota de milho escuros. Uma outra pessoa também fez a pergunta, deixa eu ver aqui, assim, a Lucia Almeida tinha perguntado, estou ansiosa para saber por que o moço que não tomou sem escudo, não tomou sem escudo, não tomou milho. Acho que você já falou sobre isso, não sei se quer falar mais sobre isso. Olha, complementa. Várias coisas que por explica, se não poder explorar esse parábola ali. Jovem que toma aquele milho escuro, é que para morrer que está todo. Tem jovem que está toda a oportunidade, mas que está se tende mão para pegar. Ok. E tem jovens que às vezes Deus te oferece um milho escuro, mas é que está todo aqui, é caso de nós jovens. Então tem vários motivos que te explica por que nós nunca tomamos milho escuro, mas nunca pode coloca a culpa na Deus, porque Deus, mora quem for, é um Deus que tem tudo desejo de dando cada vez mais melhores capacidades. Ok, o nosso amigo irmão Natálio Rodrigues pergunta, diz o seguinte, no exemplo que você deu do senhor do ano sem escudos, que ele não viu ainda, ou não viu, o empreendedorismo aí.
Ele não viu o empreendedorismo no exemplo que você deu desse dinheiro doado. Ora, que no tuma aquele sem escudo ou aquele milho escudo nunca pode deixar parado. Cos'è que a parábola de talento está falando? Tudo alguém que Deus dá, aquele milho escuro, ou sem escuro, ou escuro, o que for, cos'è que Deus está esperando de nós automaticamente? É empreende, é multiplicar. Na parábola que nunca teve tempo de explorar, cos'è que acontece com o jovem? Ele é enterrado. E jovem foi tão, digamos assim, covarde, que teve nem... eu estou vendo aqui, já está na mesa o nosso próximo palestrante, o professor Fábio. Eu vou aproveitar para falar em português para que ele possa entender o que nós estamos falando. Mas nosso crioulo não tem que dar crua, é aquele que é nossa tradição, aquele que é nosso valor, enfim. Então, o empreendedorismo é inato de todo cristão. Não importa o que está perante nós, nas nossas mãos, 1.100 escudos, precisamos multiplicar. Isso aqui é uma coisa que a gente deveria explorar agora, como multiplicar 100 escudos, como multiplicar 1.000 escudos, como multiplicar 5.000 mil escudos, enfim, e por aí vai. Então, o empreendedorismo está inato. Toda vez que a gente recebe alguma coisa, a gente tem que multiplicar. Recebeu alegria, multiplique com sorrisos, por exemplo. Ok. Nossa irmã Ruth Lopes pergunta se como ter acesso a esse PowerPoint. Eu vou disponibilizar na página a PACV, né, que é a nossa página aqui no Facebook, ou é só entrar lá, mandar uma mensagem que eu vou mandar a PowerPoint, e todos os PowerPoints que estarão sendo passados aqui, eu já pedi, inclusive, o discurso do nosso presidente, que cortou em algum momento, eu vou disponibilizar. Pode também, na minha conta pessoal, pedir que eu vou disponibilizar. Ok, não sei se mais pessoas querem fazer a pergunta das minhas anotações que eu tenho aqui. Não tenho mais perguntas aqui. Deixa eu consultar aqui. As perguntas não foram enviadas. Deixa eu ver aqui. Não tenho mais perguntas. Deixa eu fazer algumas perguntas, então. O porquê do título dado à palestra, que você acabou de explanar, que é Adventistas e empreendedorismo, certo? Isso. É porque... Sim, pode falar. É porque não é só no nosso meio, ou em Cabo Verde, que a gente, às vezes, tem uma, digamos assim, uma certa misunderstanding. Para quem está nos Estados Unidos sabe o que eu estou falando. A gente tem alguma coisa, às vezes, não está no lugar certo. Isso aconteceu com os discípulos tiveram uma compreensão errada da missão de Jesus. Eu ainda estou com o crioulo na cabeça aqui, estou travando professor Fábio, mas vai sair, vou falar em português. Quando eu embalo em crioulo, eu embalo, então não paro nunca, aquilo fica na minha cabeça. Então, é preciso que a gente pegue os parafusos e coloque no lugar certo. Como eu disse, Cabo Verde, o mundo tem passado por transformações e a gente precisa acompanhar essas transformações. Não vamos mudar a mensagem, mas a ferramenta, o instrumento, a gente vai mudar sim. Jesus, naquela época, não tinha carro para pregar o evangelho, mas hoje a gente tem que usar carro, tem que usar avião, tem que usar tudo, está tudo no nosso meio, ou seja, mudou completamente a forma de fazer o evangelismo. O evangelismo de folheto, de porta em porta, não serviu muito bem. Por exemplo, aqui no Brasil não serve mais. Se você chegar aqui na minha casa agora, você não consegue entrar na minha casa, porque lá na portaria o cara vai me ligar para dizer, tem fulano de tal aqui. Não tem como, você não consegue me evangelizar. Às vezes nem para mandar uma correspondência, colocar lá na caixa de correspondência, você não consegue. Então, o Brasil, nesse sentido, precisa mudar a forma de evangelizar. Em Cabo Verde, ainda algumas coisas está acessível a nós, os métodos, mas com o tempo a coisa vai mudando. Hoje todo mundo está na internet, então a gente tem que ir para lá. Se a sociedade cabo-verdiana, o Cabo Verde está percebendo que o turismo é insustentável, a pandemia veio mostrar isso, é necessário que a gente repense a forma de tocar a economia do país.
Então, para nós adventistas, se a sociedade está passando por toda essa mudança, se tem necessidade que a gente precisa de dinheiro para implementar projetos, a gente precisa, na minha opinião, estrategicamente abraçar o empreendedorismo jovem em Cabo Verde para que a gente possa avançar muitas das coisas que o nosso desejo de ver avançado naquele país, no nosso país. Ok, temos mais perguntas aqui. A nossa irmã Elisângela, ela pergunta o seguinte: qual é a finalidade da associação? Será que é só essa palestra? Ou temos outras finalidades? E por que nós precisamos de ação? Então, quero rapidinho, para não tomar mais tempo São três perguntas. A primeira pergunta é qual é a finalidade desta associação? Excelente pergunta. Quem fez a pergunta? A nossa irmã Elisângela Barros de Barros. Irmã Elisângela, muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que amanhã a gente vai explorar melhor esta pergunta, mas dizendo agora, o nosso objetivo de pessoas que têm estado a pensar esse negócio é justamente deixar essa questão de fragmentação de lado. Porque eu estou aqui no Brasil, tem pessoas empreendedoras, amanhã a gente vai ver empreendedores adventistas nos Estados Unidos, na Europa, temos empreendedores em Cabo Verde, temos profissionais, Cabo Verde tem profissionais em tudo quanto é lugar. Agora, como que a gente conecta essas energias, transformando elas em sinergia? É isso que precisamos. Então, o propósito da cooperativa, da associação, é criar essa conexão entre os profissionais. Por exemplo, em Cabo Verde, a Igreja Católica já tem essa associação há muitos anos. A gente precisa seguir esse exemplo e criar essa associação. Essa associação estará fomentando o empreendedorismo, no nosso meio especialmente, mas dará esse contributo com Cabo Verde. Por exemplo, junto à GEC, nós temos o vice-presidente da GEC, Associação dos Jovens Empresários Cabo-Verdianos, é um adventista, está aqui conosco, Lenine Mendes, do qual eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter participado da elaboração desse projeto, desse congresso. Então, como que a gente não usa, não suga, como diz aqui no Brasil, um jovem desse, que está lá conhecendo todo o ambiente do negócio, do que está acontecendo naquele meio? A gente precisa, sim, juntar a cabeça e fazer essa associação, criar cursos, capacitar pessoas de tudo quanto é esfera. Criar negócios. Ellen White recomenda que um jovem adventista tem que estar preocupado quando ele faz um negócio com um não cristão. Então, por que não criar essa rede, essa conexão entre nós? Quem está nos Estados Unidos procura alguém com um projeto, junta ideias, junta recursos e monta um negócio em Cabo Verde, por exemplo. Ou seja, a associação é uma associação que vem para contribuir muito com a sociedade cabo-verdiana e com a nossa missão aí em Cabo Verde. Só que, de novo, a gente precisa juntar a cabeça. Eu sozinho não faço nada, você sozinho não consegue fazer nada, quem está lá em Cabo Verde não consegue fazer nada. Então, a gente precisa juntar diáspora, juntar todos os profissionais e usar os talentos do dom que Deus nos deu para concretizar essa grande ideia. Ok, o nosso irmão Adilson Monteiro diz o seguinte: se alguém como dono de uma empresa toma um trabalhador para 100 mil escudos, toma um trabalhador para 1.000 escudos, para pagar desse gato. Se é bem, bem dar uma pessoa 900 escudos, se é correto. Qual é a explanação? Claro que a gente está trabalhando aqui... Se aqui está a exploração. A pergunta está em crioulo, eu tenho que levar para o português. Tá. Às vezes... Eu não vou entrar no mérito do que seria justo ou não. Isso depende de vários lugares. Então, o que um trabalhador ganha em Cabo Verde é 13 conto, por exemplo, que é o salário mínimo. Aqui no Brasil já é muito mais, lá nos Estados Unidos é muito mais. Então, eu acho importante aqui se analisar a questão do valor, é sempre lembrar que não existe, como a gente colocou no início, um empresário adventista é um empresário, é aquela coisa que o Luiz Gonçalves diz, não basta ser adventista, tem que ser adventista nos 7 dias. Não só no 7º dia, mas nos 7 dias. Então, o empresário adventista tem que ser uma pessoa ética. Ele não pode explorar o seu funcionário.
Ele tem que pagar eticamente. Inclusive, Timóteo fala disso, que Deus vai vir julgar daquelas pessoas que não atribuem salário a quem trabalha. Paulo diz, digno é o trabalhador do seu salário na missão, mas também os nossos funcionários têm que ser pagos com justiça, de acordo com a lei e de acordo com as possibilidades do negócio. Não podemos explorar ninguém. Também a nossa irmã Ana Tango, que está nos Estados Unidos, ela faz um comentário aqui, depois vai fazer a pergunta. Ou seja, as situações aqui apresentadas são várias e são de conhecimentos de muitos de nós. É que há claramente a falta de estratégia definida para alcance do efetivo da missão que nos foi incumbida. Depois ela faz a pergunta que é o seguinte: que estratégias para o alcance dos ricos e gentes de influência, ou seja, quais são as estratégias que devem ser traçadas para alcançar os ricos e os influentes aqui em Cabo Verde, digamos assim? Excelente pergunta. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode explorar em outro momento, em outra ocasião, mas é para dizer que uma estratégia bem de cara que a gente poderia apresentar aqui: rico foi chamado para evangelizar rico, por exemplo. Eu não tenho condições de falar com o primeiro-ministro de Cabo Verde, eu estou aqui no Brasil, e quem sou eu? Então, é quem está lá que consegue evangelizar aquela classe. Rico se encontra, o homem de negócio se encontra com o homem de negócio nos congressos, por exemplo, nos eventos de negócio. É lá que eu aproveito para evangelizar. É quando eu vou fazer negócio contra o empresário que eu aproveito para evangelizar. Se eu sou empresário adventista, eu tenho um projeto social, o que é que eu faço? Eu vou lá no outro, eu apresento meu projeto social. Eu estou evangelizando, estou captando recurso. Digamos que um ateu agora é rico e oferece toda a sua riqueza para a igreja. A gente vai pegar ou não? Claro! Não me interessa quem ele é. O dinheiro que ele tem não é dele, é de Deus. Todo talento vem de Deus. Então, eu preciso aproximar de rico para atraí-lo para a missão, para que ele possa contribuir da mesma forma. Então, nós não podemos levar uma abordagem que a gente utiliza para pobre para os ricos. Às vezes não funciona. Isso não quer dizer agora também fazer com que a mensagem seja uma mensagem outra. Não. Anátema, a mensagem é a mesma. O que é necessário é adaptar nossa forma de fazer evangelismo. Por que não criar um projeto Espaço Novo Tempo, como tem aqui no Brasil, uma excelente iniciativa de trabalhar com essas pessoas que não vão para a igreja? Tem pessoas que não vão para a igreja, mas se você convida com um espaço secular, em Cabo Verde a gente tem muita facilidade com espaços seculares. Se você está lá na universidade, por que não usar a universidade para você pregar lá na universidade? Então é isso que falta, é a gente ter essa percepção de que há vários espaços, há vários dons, há várias formas de fazer com que a mensagem, que é a mesma, se penetre nas mais variadas esferas da sociedade. Mas é uma pergunta que a gente pode explorar futuramente. Obrigado aí pela pergunta. Fica aí sugestão de a gente explorar isso num outro momento. Lembramos que nós temos várias páginas que estão a transmitir e algumas perguntas não é fácil chegar até lá. E eu estou mais ou menos concentrado na página do APE. Isso, APEACV. Sim, então algumas perguntas podem não ser respondidas aqui e creio que depois, posteriormente, podem ser respondidas. Daí eu peço desculpas para essa situação, mas tem uma pessoa aqui até que fez um comentário, não um comentário, um pedido aqui, já nós estamos ainda no Santo Dia do Senhor, que tem a ver com o seu negócio. Vamos dizer a essa pessoa que depois, posteriormente, vamos responder a pergunta dela. Amanhã. Queria só citar o nome dela, mas acho que já perdi aqui. Uma pessoa que diz que tem o seu negócio, acho que tem a ver com a área de cosméticos. Mas, por agora, eu acho que eu não tenho mais perguntas aqui. Isso é muito bom. Pede para essa pessoa amanhã estar presente, que a gente vai ter vários empresários adventistas aqui no nosso meio que vai responder todas essas perguntas. Sim, porque hoje não vamos tratar de certos assuntos, vamos concentrar mais na parte que tem a ver com o Santo Dia do Senhor.
digamos assim que, da minha parte, as perguntas aqui, não tenho as perguntas mais para ser feitas. Creio que não. Estou aqui a vasculhar, mas não tenho mais perguntas aqui. E se algum irmão fizer essa pergunta, a sua pergunta pode ser respondida posteriormente. Então vamos... Eu fico à disposição, só entrar lá na APCV, mandar lá a mensagem, depois a gente conversa, responde qualquer outra pergunta que fica aqui. Não quero ter mais tempo aí do próximo palestrante que já está aí nos esperando. Então, vamos finalizar então, acho que as palavras finais, não sei se o irmão tem mais palavras para dizer, e finalizar, dar lugar para a próxima palestra. Infelizmente o tempo é pouco, temos de realmente sair dessa parte e dar lugar para outras palestras. Tem alguma coisa a dizer para finalizar? Só queria te agradecer pela sua moderação, pela oportunidade de estar aqui. Você é uma pessoa que eu troco ideia bastante, que eu gosto muito. Desejo aí que Deus continue te abençoando. E as minhas palavras finais é isso. Deus tem uma nova era, digamos assim, para a missão em Cabo Verde. E ele conta com o profissionalismo e empreendedorismo cabo-verdiano nesta geração. Que Deus nos abençoe. Mas acho que vou ter que interromper essa pergunta. Um minuto só, responde essa pergunta. Acabei por acertar com da Lucia Almeida. Qual é o primeiro passo para ser empreendedor? Isso aí, inclusive, em outra oportunidade, eu vou chamar aqui novamente o próximo palestrante, inclusive é professor de empreendedorismo, Lenine mesmo. Essa aqui é uma coisa que a gente vai ter que explorar numa outra oportunidade. Mas se eu quiser, agora, se eu pudesse dar uma dica mesmo, dentro do que nós falamos aqui, reconheça que Deus deu talento para você. Como é o nome da pessoa? Acho que é Lucia Almeida, deixa eu certificar aqui. Lucia Almeida. Acho que sim. Lucia Almeida, se eu pudesse nesse momento dizer o primeiro passo, dentro do que nós falamos aqui, é que Deus deu algo para você. Pegue, primeiro passo, reconheça isso e começa a usar o pouco ou muito que Deus já te deu. Isso é o primeiro passo, porque o empreendedorismo não é uma teoria, o empreendedorismo é uma vivência. Os empreendedores sabem disso, é algo que você vive na alma, assim como o missionário não é uma pessoa que tem uma mensagem apenas, é uma pessoa que vive aquilo no dia a dia. Ou seja, primeiro conselho é receber, é reconhecer e abrir isso, expandir isso. Ok. Irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe. Quero terminar com um comentário que vai corroborar com o que você acabou de falar, do nosso irmão Ricardo Fidalgo. Se for empreendedor sem Cristo, o resultado será muita dor. Exatamente.